Você agora é aluno do curso Construa a sua rotina entendendo o seu cérebro. E eu quero que você seja muito bem-vindo aqui no nosso curso gratuito. Aqui no nosso curso é muito simples o objetivo: ensinar a você a construir, planejar, ensinar a manter a sua rotina, uma rotina para você, de acordo com o funcionamento do seu corpo e do seu cérebro. E que você consiga também aplicar no seu contexto de vida que você vive hoje, no ambiente em que você está vivendo. O plano aqui é que você crie a sua rotina, planeje e mantenha constância. E é claro, tudo isso de acordo com a ciência mais moderna e atualizada, das ciências que estuda a mente, o cérebro e o comportamento humano. Lembrando que essa aula de hoje é também baseada em estudos científicos e livros científicos. E os artigos e os livros que eu utilizei para realizar essa aula vai estar aí na descrição para quem quer se aprofundar mais. Beleza, na nossa aula de hoje eu já vou começar com algumas definições. Então se você aí tiver algum caderno, alguma coisa para anotar essas definições, vai te ajudar muito a entender o resto dessa aula e também a entender o resto do curso. Então, se você tiver alguma forma de anotar, anote. Vamos lá. Para começar, eu vou iniciar a definição de o que é uma rotina. A rotina seria todos aqueles padrões de comportamentos que você realiza com consistência na maioria dos seus dias. Eu não disse todos, mas na maioria. Então, é um conjunto de hábitos. Um grande conjunto de hábitos. Então, gente, se rotina, no final das contas, é um grande conjunto de hábitos, é extremamente importante que você tenha um conhecimento básico sobre hábitos. Então, vamos lá entender o que são os hábitos. Então, vamos lá para mais uma definição. Anote aí. Os hábitos são comportamentos enraizados que você realiza de maneira mais fácil e muitas das vezes automática e com menos custo. Então, o bruto aqui é que os hábitos são comportamentos enraizados. E para simplificar aqui um pouco os hábitos, eu vou separar os hábitos em dois grandes grupos. O primeiro grupo são hábitos complexos. Dentre esses hábitos complexos, está ali a atividade física, que dependendo da atividade, é mais ou menos complexa, mas um grande hábito complexo seria estudar ou algum trabalho que requer bastante esforço cognitivo ou do corpo. Então, o hábito complexo geralmente são essas coisas mais difíceis, que requerem muita energia, requer um pensamento ali naquele momento mais aguçado. Mas também existe o grupo de hábitos mais simples, como você pegar o seu celular e apertar o botão de power, colocar sua digital, como mexer nas suas redes sociais, no seu WhatsApp. Esses são considerados, sim, hábitos simples. Agora, os hábitos simples são hábitos que são na maioria dos nossos dias e que nós fazemos de muitas vezes, na maioria das vezes, com pouco custo e de forma mais automática. E os hábitos mais complexos seria, por exemplo, hábitos do estudo, que mesmo que você tenha um hábito de estudar, você ainda assim precisa de um esforço ainda para realizar e também um esforço, nem que se for meio pequeno ou grande, vai depender de vários fatores, para que você continue realizando o comportamento de estudar. O hábito simples, na maioria das vezes, não requer esforço praticamente nenhum, você só vai e realiza de forma automática. Alguns hábitos você realiza de forma automática, de forma mais rápida e com menos custo. Outros hábitos você requer um pouco de esforço, não é tão automático e tem um pouco ali de custo. Estou dizendo hábitos. Eu vou fazer uma ressalva aqui. Hábitos complexos têm esse um pouco que eu disse de custo, é para começar a fazer. Mas, por exemplo, o ato de estudar, principalmente se for um conteúdo mais complexo, é sim custoso, cognitivamente falando. Ou também custoso para o nosso cérebro, em outras palavras. Mas a maioria dos hábitos é automático e você nem percebe quando os faz. Espero que você tenha anotado aí o que eu passei. Isso aqui foi apenas um resumo útil
pra gente entender o que é a rotina, entender o que são os hábitos, tá bom, gente? E eles são bem mais complexos do que isso, tá bom? Então, se a rotina é esse aglomerado de vários comportamentos no seu dia a dia, de vários hábitos, então a sua rotina vai ter grande impacto na sua vida. E dentre as coisas que vai ter grande impacto, a gente pode listar praticamente quase tudo. Desde a sua saúde mental, a sua saúde física, a sua produtividade, a satisfação com a vida, a sua organização, as coisas que você está conquistando, a manutenção de seus relacionamentos, a pessoa que você está se tornando. E se você tiver uma rotina cujo os comportamentos dessa rotina é ruim, é prejudicial, é desorganizado, é claro que você vai ter grandes malefícios também. Enfim, a rotina, os nossos hábitos, aquilo que fazemos é extremamente importante para a nossa vida. Se você, por exemplo, não é uma pessoa que é rotineira com o seu sono, se você não cuida de forma adequada, organizada e planejada o seu sono, é claro que você vai ter efeitos negativos por dormir mal ou por tempo insuficiente. Dentre essas coisas negativas de dormir mal, está ali citado a desintoxicação dos neurônios, a falta da consolidação de memórias e dentre outros processos importantíssimos que o nosso cérebro e o nosso corpo realiza enquanto estamos dormindo. Sim, gente, o nosso sono tem grandes funções, senão a gente não faria, né? E também não ocuparia 1/3 da nossa vida. Mas isso é um exemplo do sono. Ali entra também o exercício físico, os estudos. A maioria das coisas mais difíceis que nós fazemos tem que ter um breve planejamento, uma breve organização no mínimo e entender também o porquê você está fazendo aquilo para que você realmente faça aquilo que você deseja. Para que você construa a rotina ideal para você e você ter resultado com ela, ter constância com ela, não basta eu chegar aqui para você e falar, não, faz isso ou faz aquilo. Você precisa fazer a rotina para você, de acordo com a sua vida, com o seu contexto de vida e com o ambiente em que você vive. Eu não sei dessas coisas, é impossível de eu saber, é impossível de eu saber tudo. Então é você quem tem que construir, é você que tem que assumir as rédeas disso na sua vida. E é claro que caso você esteja sofrendo com algum transtorno, seja de ansiedade, seja de depressão e ramificações de cada desses, recomendo terapia cognitivo comportamental, que você procure um bom especialista nisso, um psicólogo e, caso seja necessário, também um psiquiatra. Mas caso você seja saudável e você ter condições para conseguir construir sua rotina e manter ela, é você quem deve fazer. Então, a pergunta que fica aqui é: como criar a rotina ideal para você? Para que você consiga entender qual seria a rotina ideal para você, você precisa entender que o sono, exercício físico e alimentação saudável importa muito. Então, é muito importante que de alguma maneira você coloque esses comportamentos na sua rotina para potencializar. Mais para frente, no nosso curso, eu falarei mais sobre esses 3. Mas antes disso, vou me aprofundar nessa aula sobre o ciclo circadiano. E para você entender o ciclo circadiano, é simples. Nós, seres humanos, somos animais. E evoluímos cerca de milhões de anos. Precisamente de acordo com o livro Ciência Psicológica, em que esse livro é muito atualizado e é um livro extremamente importante na ciência da psicologia nos dias de hoje, é que os seres humanos evoluímos desde há mais ou menos 5 milhões de anos. Existia ser humano há 5 milhões de anos. Eu fiz essa pequena pausa aqui rápida porque eu perdi essa parte da gravação. Por algum motivo corrompeu o arquivo bem nessa hora. E os Homo sapiens surgiram cerca de 300 mil anos, 250 mil, 200 mil, enfim, é mais ou menos por aí, cerca dessa data aí mais ou menos. E para que você entenda a magnitude dos 5 milhões que eu acabei de falar, e esses 250 mil / 200 mil, é que a gente vive cerca de, hoje em dia, 90, 100 anos,
80, vai depender de muitos fatores, mas pensa, a sua vida inteira até os 80 anos, agora coloca para pensar em 100 mil anos e depois a 1 milhão. Pensa o quanto esse tempo é muito grande e absurdo para você entender a magnitude desses números. Então, muito processo que existe em nós nos dias de hoje vem lá dos nossos ancestrais. E dentro de cada célula do seu corpo existe uma cópia do seu DNA. E essa cópia do seu DNA influencia no que essa célula vai fazer. E cada célula do seu corpo, incluindo os seus neurônios e as outras células do seu cérebro, possui cópias do seu DNA, que são os seus genes. E os nossos genes vêm lá dos nossos ancestrais. E isso inclui também o nosso comportamento e como os processos mais primitivos e biológicos do nosso corpo, juntamente com o nosso cérebro, funciona. Então, existe genes dentro de cada neurônio do seu cérebro, que ele contém 85 bilhões de neurônios, que vai determinar em uma boa medida a pessoa que você é hoje e como o seu corpo, juntamente também com o seu cérebro, porque outras células do seu corpo também possui DNA e, como falando de novo, esse DNA vem lá dos nossos ancestrais. Então, gente, existe em nós hoje, em todos nós seres humanos, uma espécie de relógio biológico. E como esse relógio biológico funciona? Eu vou fazer aqui um exemplo bem simples e a grosso modo para você entender. Beleza. Existe um ciclo simples na Terra, que você conhece muito bem, o ciclo do dia e o ciclo da noite. Hoje, a ciência já sabe que nós, seres humanos, somos diurnos, não somos noturnos, com uma gama extensa de estudos científicos comprovando isso de diversas fontes e formas diferentes. Então, somos diurno. E então, à noite, assim que escurece, começa a ser produzido no nosso corpo o hormônio da melatonina, que é conhecido como o hormônio do sono, que faz nós dormir. E esse hormônio ele é liberado de acordo com o horário, temperatura e a luz que entra no seu olho. Então, horário, temperatura e a quantidade de luz que entra no seu olho. Se tem muita luz, não tem muita melatonina. Se não tem luz, tem melatonina. Mas por que isso acontece? O ciclo do dia e da noite. Nós não queremos melatonina no dia. No dia nós queremos fazer o que tem que ser feito e não dormir. Agora, dormir nós queremos, pois temos melatonina sendo produzida no nosso corpo e fazendo a gente adormecer. Então, aí você já percebe que existe um relógio biológico. Um relógio que vai determinar como o nosso corpo vai funcionar. Mas o que você precisa saber é quais são esses horários. Então você precisa descobrir quais são esses horários e um pouquinho de como eles funcionam. É extremamente importante. Recapitulando, nós temos padrões de funcionamento dependendo do horário do dia. E esses padrões é determinado pela temperatura, luz e a hora que mais ou menos estamos acordados. E é isso. Anote isso que eu acabei de falar que vai te ajudar bastante. Então vamos entender quais são esses horários nessa aula de hoje aqui agora, para que você saia daqui já afiado em entender isso. Vamos lá. Vai aparecer aí na sua tela uma imagem, inclusive já deve estar aparecendo, uma imagem onde aparece as 24 horas do seu cérebro. Lembrando que isso aí é uma média estatística das pessoas vindo de diversos estudos científicos, tá bom? Então não é uma certeza, dependendo da pessoa muda um pouquinho, dependendo da outra pessoa muda um pouquinho, tá bom? Mas esse aí que tá aparecendo aí na sua tela é as 24 horas dentro do seu cérebro e também no seu corpo. Então, esse vai ser o material da nossa aula de hoje. Espero que você leia bem e tenha entendido o que está se passando ali. E é claro, se tiver alguma dúvida, o que você está vendo aí na imagem, é só deixar aí nos comentários.
E esse ciclo, gente, e o ciclo circadiano não existe só em nós seres humanos, também existe em todos os animais, em todos os seres vivos da Terra, inclusive nas plantas. Então eu vou deixar aí algumas imagens para exemplificar um animal de dia e um animal de noite, e uma planta de dia e uma planta de noite. Existem animais noturnos, plantas diurnas e animais diurnos, enfim. Mas nós seres humanos somos diurnos, tá bom, gente? Mas entendido o que é o ciclo circadiano, agora você sabe que existe esses padrões de funcionamento. E eu quero que você entenda que é legal você utilizar esse conhecimento para fazer o planejamento da sua rotina, para que sua rotina fique da maneira mais sustentável, mais fácil, para que você consiga manter ela em melhor. Você não vai colocar para estudar 9 horas da noite, você agora vai colocar para estudar de manhã se puder. Então você vai conseguir planejar melhor a sua rotina e assim para colher o máximo de resultado. Essa é como se fosse a base que eu passei aqui para vocês. Claro que uma das coisas mais importantes para que você tenha sucesso na sua mudança é entender o seu cérebro, saber como ele funciona. Qual a principal função dele? Entender também como funciona a arquitetura dele e entender os dois grandes processos de funcionamento do nosso cérebro que rege toda a nossa vida. E tudo isso nesse lindo caderno que eu preparei para vocês com muito carinho e dedicação para que você tenha o máximo de aproveitamento e a retenção do conhecimento aqui que eu estou passando para vocês. E além disso, você vai ganhar... E junto com esse caderno também vem aulas com modelo único para ajudar você a entender esse conhecimento e levar ele para a sua vida. Vai estar aparecendo aí na tela para você. E junto com isso vem uma aula bônus que vai ensinar você como o seu cérebro aprende. Você vai aprender como aprender e também vai aprender a gostar de estudar. E vou te passar técnicas, conhecimento, tudo científico. E tudo isso de acordo, é claro, com a ciência mais moderna e atualizada das ciências que estuda a mente, o cérebro e o comportamento humano. Então, se você deseja entender o seu cérebro e deseja aprender como o seu cérebro aprende, é só você clicar no comentário fixado aí abaixo e também na descrição e te vejo lá. Até já já! E na nossa próxima aula, gente, eu vou te ensinar os princípios de funcionamento disso tudo, para que você comece a aprender e aplicar na sua vida e, além disso, aprender também, ter conhecimento sólido e científico para a sua vida. E para você não perder a nossa próxima aula, eu convido você a se inscrever-se e clicar no sininho, porque assim que a nossa próxima aula sair, você vai receber na hora e já vai poder aprender e aplicar na sua vida aquilo que eu vou te ensinar. E também clique no gostei, porque vai fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e vai mandar para mais pessoas. E isso pode entregar esse conteúdo para pessoas que precisem desse conhecimento hoje. E como eu adoro ficar perto de pessoas que estão em busca de se tornar pessoas melhores, que estão em busca de autoconhecimento, de aprender, eu convido você a ir lá na minha outra rede social, aquela lá da câmerazinha, para que você fique mais perto de mim. Lá eu vou lançar aquelas caixinhas de pergunta, vou lançar stories sobre a minha rotina, vou passar diversas dicas no story e também muito conteúdo muito conteúdo nos meus posts. Então, te vejo lá também. Só clicar no comentário aí, é só clicar aí no link da descrição. E não se esqueça que entender o seu cérebro vai te ajudar muito no seu processo. E um forte abraço, muito obrigado por ter chegado até aqui. Um forte abraço e até a próxima!